terapia. Então, com relação ao laser, né, eu estou aqui com esse equipamento. Todo equipamento de laser, ele tem um botão de proteção aqui na lateral, de liga e desliga, tá? Então, ele tem que ser travado justamente porque o laser, ele causa dano para o globo ocular, né? Então, eu vou destravar o aparelho. Na hora que a gente destrava, aqui atrás eu ligo, né? Botãozinho, ele tá na tomada 110, que já foi conferido. Estão escutando esse barulho? É porque está desconectada a caneta laser, né? Então eu preciso conectar a caneta para iniciar a terapia. Então eu peguei aqui uma caneta de 670 nanômetros, que é aquele comprimento de onda no espectro vermelho, tá? Esse comprimento 670 ele é mais superficial, portanto a gente discutiu em sala que trata mais questões mais na pele, mais superficiais. Mas eu vou colocar então a caneta aqui, eu acoplo. Bom, agora chega aqui pra mim. Uma vez acoplado, né, o que eu tenho de informação? O que eu tenho que mexer no equipamento? Quais os botões, né? Então eu tenho aqui joules por centímetro quadrado, que representa a densidade energética, tá? Lembra que essa densidade energética, ela depende de quê? Se eu vou colocar 1, 2, 3... Melanina, colorado, não. Queratina. Não. Você quer o efeito anti-inflamatório? O efeito fisiológico desejado, né? Então existem faixas de dose terapêuticas adequadas para cada situação. Então lembrando que o laser é luz, mas é uma luz com características específicas, então tem uma convergência, uma coerência, a quantidade de energia ela chega junta no ponto, capaz então de fazer bioestimulação celular, principalmente aonde? No núcleo celular, né? Nas mitocôndrias, lisossomas, nas organelas responsáveis pela resposta celular, ok? Bom, então, com relação à dose, então eu tenho que escolher de acordo com a situação clínica. Então, para dor, se o indivíduo está sentindo dor, qual que é a faixa terapêutica que a gente discutiu? Mais ou menos, uma faixa que a gente deu de parâmetro. De 2 a 4 joules por centímetro quadrado. Bom, mas aí eu vou colocar 2, 3 ou 4. O que é o parâmetro norteador para isso? Fatores que influenciam, cor da pele, então melanina, que cria uma barreira, né? E que mais? Queratina. Tecidos muito queratinizados acabam sendo mais, causando uma resistência à passagem da luz, ok? Bom, então, escolhido aqui, eu tenho a setinha para cima e para baixo aqui, ó. Então, eu vou colocar a dose, ó. O que é interessante perceber aqui? À medida que eu mexo aqui na dose, olha como é que o tempo automaticamente ele é calculado. E aqui eu tenho mostrando que é o modo contínuo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 4 joules por centímetro quadrado, o tempo de depósito dessa energia no ponto, aqui que é calculado, é de 4 segundos. Então, é muito rapidinho. Agora, qual que é a quantidade de pontos que eu aplico na área? 3. Então, são poucos pontos, né, que a gente discutiu. É sempre importante buscar evidência. A literatura tem alguns parâmetros, né? Nós temos uma organização mundial de laser terapia. Então, é bom buscar então, essas informações para traçar parâmetros dentro da condição clínica do paciente, tá? E aí, bom, por fim, então o tempo foi calculado, o modo está lá, calculado. Essa informação aqui eu não mexo, porque a técnica que nós vamos fazer é a técnica pontual. E aqui a informação do probe, que é um probe de 670 nanômetros. Só grava aqui também, que é importante falar, que esse comprimento de onda, aqui ó, 30 miliwatts, ele tem uma potência, tá? Essa potência, como ele tem emissão contínua, a média é igual a pico, tá? Ok, pode parar. Né? Vocês estão vendo o estímulo sonoro, ele tá destravado, tá? Então, na verdade, vou desligar aqui, tá? Antes de começar a terapia, esse aparelho, ele tem que estar sempre travado, né? Aí, vou iniciar, eu destravo o aparelho, chega aqui, eu destravo o aparelho e aí sim eu ligo atrás, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a escolha do comprimento de onda. Então, eu tenho canetas no espectro vermelho, tá? Essa é uma caneta de 670 nanômetros. E geralmente na caneta vem escrito qual que é a potência. Eu tenho aqui uma potência de 30 miliwatts.
né? Segura aqui pra mim. Essas duas canetas aqui são canetas no espectro infravermelho, né? Bom, a de 830, ela tem uma emissão contínua, né? Se ela tem uma emissão contínua, de qualquer forma está escrito aqui que é 30 miliwatt, que é a potência dela, tá? Na de 904, ela tem uma potência pico de 70 watts, mas a potência média dela cai em função dela ter emissão pulsada. Então, isso vai impactar no tempo de chegada da densidade, né, da dose energética no ponto, né? Então, fazendo aqui um teste só para mostrar para vocês, se eu fosse pegar a caneta de 830 na mão, segura ela para mim. Vamos colocar aqui a caneta de 830, né? Então, eu primeiro destravo, tá destravado, liguei. Vamos supor que eu coloque aqui a dose de 2, tá? Vamos colocar 2 joules por centímetro quadrado. Quanto tempo nós temos aqui de depósito de energia? 4 segundos, né? Então, se eu aumento para 3, por exemplo, 6 segundos. Se eu passo para 4, 8 segundos. Então, o tempo, o cálculo do tempo que é feito pelo equipamento, ele depende de quais variáveis? Bom, ele depende da área do ponto, ele depende da densidade energética ou da dose terapêutica e ele depende da potência. Como eu disse, né, eu tenho que verificar qual que é a potência. Então, essa caneta ela tem uma potência pico igual à média de 30 miliwatts. São as variáveis que influenciam o cálculo do tempo, tá? Bom, vamos pegar a caneta de 900. Se eu coloco a caneta de 900, ele já reconheceu, tá? Na hora que ele reconhece... Peraí, eu coloquei a de 900. Eu vou desligar, reiniciar, tá? Bom, então agora eu tô com a caneta de 904, que é uma caneta de emissão ao modo aqui escrito, modo pulsado. Aqui, 1 joule por centímetro quadrado demora 20 segundos para depósito da energia de 1, tá? Se eu passo para 2, 40. Se eu passo para 3, 1 minuto. Então, percebem que o tempo modificou, né? Em função desses parâmetros que eu mencionei. Bom, o que mais que é importante? Na hora de escolher a caneta, eu tenho que primeiro saber a profundidade, né? Então, se eu vou tratar uma questão mais na pele, mais superficial, eu vou escolher o espectro vermelho, né? 670. Se eu vou tratar questões mais profundas, aí eu escolho os comprimentos de onda no espectro infravermelho. Outro ponto importante, terapeuta e paciente devem utilizar os óculos de proteção, tá? E os óculos, eles têm especificado neles um comprimento de onda que ele barra. Então, aqui nesse caso, é um óculos que barra 660 nanômetros. Então, eu só posso utilizar a faixa próxima a 600, tá? 670 consegue... eu posso utilizar esse óculos. Então, terapeuta, paciente, quem estiver no espaço, no local, tem que utilizar óculos de proteção. Um óculos de 800 nanômetros, vou pegar aqui, ó. Mas mesmo, tipo assim, sendo na região lá perto? Mesmo, tá? Então, a primeira coisa é colocar óculos de proteção. Então, 904 nanômetros é específico para 904 nanômetros. E assim, eu vou ter óculos específico para 830, tá? Essa é a premissa básica. É muito show. Bom, então, outra coisa importante de se falar. Então, vamos pegar uma situação clínica, né? O meu paciente é um paciente que ele apresenta... ele está com uma dor na região do ombro, tá? Porque ele vem de um processo de lesão da bursa.
uma bursa subcranial, por exemplo, né? O terapeuta opta por utilizar o laser em um ponto somente, na bursa, justamente para tentar ajudar nesse controle de dor. Então existe uma faixa para isso, né? Que obviamente se a gente busca na literatura, existem parâmetros mais claros, né? Mais precisos, mas assim, para dor em geral, a gente utiliza faixas de 2 a 4 joules por centímetro quadrado. Agora, se eu vou colocar um limite inferior ou um limite superior, vai depender da cor da pele do paciente e a quantidade de queratina no local. Então, essa região, vou te aproveitar de você. Aproveitando aqui, ó, se eu fosse pegar aqui, nessa região da bursa dela, né? Essa é uma região que não tem muita queratina e, ao mesmo tempo, ela tem uma pele clara, né? Então, eu poderia usar 2 joules por centímetro quadrado com ela. Então, qual caneta que eu vou escolher? Vermelha ou infravermelha? Pensando na profundidade. Infravermelha, né? Então, aqui agora eu tô com... Eu poderia usar de 904? Poderia. Poderia, porque é um infravermelho. Só que ela vai demorar um pouco mais de tempo para depositar essa densidade energética no ponto. Então, na hora que eu coloco aqui, a gente falou 2, não foi? Então, quando eu passo para 2... Qual que foi o tempo aqui? 40 segundos. Perceberam que eu estou no stand-by, tá? Como que eu mudo o stand-by? Por aqui. Quando eu estou em stand-by, não tem problema, porque o que vai ser disparado aqui, na verdade, é esse ponto, tá? Onde o terapeuta ele vai só encostar o dedo e aí a energia vai ser disparada. Ao final, haverá um estímulo sonoro, dizendo que finalizou, tá? Importante, né? Óculos de proteção, posicionamento. No local, como está em stand-by, eu não vou disparar a caneta, mas eu posiciono ela no ponto que eu quero tratar. Relaxa o braço aqui. Eu coloco ela perpendicular, tá? E ao mesmo tempo eu faço uma certa pressão nesse ponto. E aí na hora da terapia, se eu tivesse em red, pronto para disparar, com a proteção adequada, aí eu aperto o botãozinho e solto, que o tempo então, ao final de 40 segundos, finaliza. Então é um tempo rápido de depósito energético e é um ponto que vai entrar no contexto de avaliação mais global, que envolve estrutura e função, aspectos pessoais, atividade e participação. Então, nesse contexto que vem na sequência de atividade, ele pode vir complementando esse coadjuvante que trata, então, o processo inflamatório e, no caso, a dor propriamente dita. Ok? Então, pode falar. Fica à vontade. Pode perguntar. Pode. Tá destravado. Então, bora travar isso. Essa tá desliga lá atrás e trava na frente. Ou para que serve? Tipo assim, a trava especificamente? Se num ambiente que, às vezes, você não tem uma sala que tem muita gente, né? E a pessoa, deixa eu disparar. Então, é uma forma de proteção.